Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Como estamos por aqui? Muito bem? Bora! Mais uma live diária. Mais uma live diária. Para quem tá assistindo na gravação, live 4 de 7 sobre construção de narrativas que arrastam multidões. Hoje vamos aprofundar um pouco mais em construção do inimigo ameaçador, em construção do inimigo comum. Né? Aqui, ó, tô aqui com o nosso material ao lado, como uma referência pra gente, tá? Esse é o nosso material oficial da Imersão Elysium, nosso livro que a gente disponibiliza para os alunos com toda a metodologia. Aqui vamos falar um pouco sobre construção de inimigo hoje, vamos aprofundar nesse lugar. Não só de construção de inimigo, mas de construção de narrativas que geram indignação, construção de narrativas que geram desejo de mudança a partir do medo. E não o medo do mal, não o medo que faz, meu Deus do céu, a gente vai ter que instalar medo nas pessoas, não. Mas de você, com certeza, criar consciência primeiro em você e depois na sua audiência de que, assim como em todo movimento há algo a se lutar contra, também há algo a se lutar a favor. Tá certo? Meus queridos, começando então esta live, que eu quero falar pra vocês hoje, tá? Muita gente me pergunta e se confunde absurdamente toda vez que a gente fala sobre construção de inimigo, toda vez que a gente fala sobre construção de antagonista dentro do movimento, porque muita gente acha que isso aí é uma forma de você estar jogando as pessoas para o mal, ou de você estar criando alguma coisa externa, falsa, só pra gerar nervoso, só pra gerar indignação na audiência. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente fala de construção de inimigo, a gente está dizendo que para toda dor da nossa audiência, para toda dor da nossa comunidade, existe um culpado. Existe uma culpa maior. Existe alguém que é responsável por aquilo ali. E a grande questão é que quando a gente traz essa responsabilidade dentro da nossa narrativa, a gente traz essa responsabilidade dentro do nosso movimento, fica mais fácil tangibilizar o movimento contrário. Fica fácil tangibilizar contra que a gente luta. Isso se torna um novo estímulo para as pessoas virem junto com você. Se torna um novo estímulo para as pessoas te ouvirem. Neurologicamente falando, psicologicamente falando, a raiva, a ira, ela move a gente mais rápido e mais fácil do que o amor, do que o desejo, do que a vontade. É aquela coisa, pô, simples. Se você gosta de mim, você não me liga todo dia. Você não me liga todo dia, você não troca ideia comigo todo dia, você não tá o tempo inteiro me mandando mensagem, você não tem urgência em falar comigo. Porque, pô, você gosta de mim, eu gosto de você, a gente tá junto aqui, facilmente a gente consegue se conectar a qualquer momento que a gente quiser, tá certo? Só que aí o que acontece? A hora que eu faço uma merda, a hora que eu faço uma besteira, a hora que eu, faço uma coisa que você fica assim, ó, meu Deus do céu, cara, o Davi não devia ter feito isso pra mim, pra minha família, o que você faz? Imediatamente você me manda mensagem, imediatamente você me liga, imediatamente você toma um movimento, você toma uma decisão, você se move em direção a um objetivo que normalmente é um objetivo de lutar contra mim. Então o que vocês têm que entender quando a gente fala de construção de inimigo? O teu público, ele tem dores, ele tem problemas, e você só é um líder de movimento, você só é um empresário, você só tem um produto ou serviço porque você resolve um problema da sua comunidade. Porque você resolve um problema da tua galera. É só por isso. Esse é o único e exclusivo motivo de você tá aí fazendo o que você faz, do seu produto, do seu serviço existir. É para resolver um problema da comunidade. E esse problema da comunidade, ele tem um culpado. Esse problema da comunidade, ele tem uma influência externa. E quando eu bato nessa influência externa, eu tiro o peso das costas da comunidade. Então, mais facilmente ela consegue vir comigo, percebe? É mais fácil que as pessoas me sigam porque há um problema comum a ser resolvido e esse problema tem algo a ser combatido para que ele seja resolvido e ele não simplesmente é um problema interno. Porque vamos combinar, por mais duro que seja admitir, né, a maior parte dos problemas internos
são sim causados por problemas externos, já que sociologicamente, se a gente for olhar, o ser humano ele é fruto do meio que ele está inserido. O ser humano ele é fruto da ideologia que ele está inserido. Ele é fruto do lugar onde ele está. Então, se o ser humano é fruto do lugar onde ele está, eu preciso ter a capacidade de dizer que fator desse lugar onde você está é o fator responsável pelos seus problemas, pelas suas dores, pela não satisfação dos seus desejos. Entende? É para esse lugar que a gente vai olhar. Muita gente me pergunta, Davi, como definir o meu inimigo ameaçador? Eu fiz uma sequência de stories, agora, ontem à tarde, ontem de manhã, não sei. Fiz uma sequência de stories sobre a construção de inimigo, sobre as 4 perguntas que você precisa se fazer. Então, quais são as 4 perguntas que você precisa fazer? A primeira pergunta é, qual é o problema da minha comunidade? Qual o principal problema? O principal problema que a minha empresa resolve. Vai escrevendo aqui, vamos fazer a coisa na prática, vamos fazer. Bom dia, minha gente, acorda. Estamos aqui em mais uma live, sejam muito bem-vindos. Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Eu gosto de ser direto ao ponto, eu gosto de ser direto à prática, né? DAP, direto à prática. Então escreve assim, ó, qual que é o principal problema da sua comunidade? Você tem clareza disso hoje? As pessoas que você lidera, as pessoas que você resolve o problema, qual é o principal problema que as pessoas têm? Qual é o principal problema que você resolve? Escreve aqui embaixo, ó, o principal problema que você resolve. Quando a gente tem clareza do principal problema que a gente resolve, a gente tem mais 2 perguntas a fazer. A primeira é, qual o impacto desse problema no indivíduo, na comunidade, nesse cliente? E a segunda pergunta, quais as consequências desse problema na vida dela? Quais as dores que isso causa? O problema, ele é sempre a causa da dor, tá? Problema, note isso aqui, ó, o problema, ele é sempre a causa da dor. Problema é a causa da dor. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Se eu tenho um problema, o problema que você resolve é que a sua comunidade não sabe ganhar dinheiro. Sua comunidade não sabe como começar a ganhar dinheiro, não sabe como começar a empreender na internet, por exemplo. Esse é um exemplo simples para você entender. Legal, esse é o problema da minha comunidade. E aí esse problema, ele vai gerar várias dores. Que dores são essas? Não conseguir comprar o que eu quero, não conseguir viajar, não conseguir ter liberdade ou estabilidade financeira, né? Não ter planejamento financeiro, ter dificuldade na hora de comprar coisas que eu desejo, não conseguir investir mais em conhecimento, tá certo? Não conseguir ter a quantidade de conforto que eu gostaria, né? Então, esse problema ele tem um impacto nesse cliente, ele tem um impacto. E ele tem consequências. O impacto qual é? O cara fica com crença de não merecimento, o cara não trabalha com tanta fé, o cara não continua, o cara tem limitações por conta do financeiro, né? E aí, beleza, isso é o problema que o cara tem. E normalmente, na hora de vocês criarem inimigo comum, o grande erro que vocês cometem é ficar batendo só nisso. É dizer, você tá falido, você não tem dinheiro, você não tem crença de não merecimento, você não consegue crescer, você não sabe como fazer dinheiro. Só que você vira pra mim e diz assim, ó, porra, você não tem resultado porque você não sabe como fazer dinheiro. Eu falo, não sei mesmo, e aí? Não sei mesmo, e aí? O que eu faço, né? Como é que a gente resolve isso na narrativa? A gente vai projetar uma causa externa, que aí sim é a 4ª pergunta das 4 perguntas do inimigo. A primeira pergunta é, qual o principal problema da sua audiência? Escreve aí, ó. Tô te falando, escreve na live. Qual que é o principal problema da sua audiência? Qual que é o principal problema? O principal problema é esse. Eu resolvo. Qual o principal problema que o teu negócio resolve? Escreve aí. O principal problema é esse. Legal. Qual é o impacto disso na audiência? Como isso impacta as pessoas? 3. Quais as consequências disso na vida do cara? No que isso desencadeia na vida dele? Tá certo? Próxima pergunta. Aí sim, a 4ª pergunta é qual a causa desse problema? Entendeu? Qual a causa desse problema? A causa desse problema externa, a causa externa desse problema é o inimigo, ou pelo menos a primeira cara do que é esse inimigo ameaçador. Ele vai ser a causa primária do problema. Então, por exemplo, eu vou falar da minha comunidade pra vocês entenderem que o meu negócio aqui é profundo. O meu inimigo ameaçador, dentro da narrativa do nosso movimento aqui, é o materialismo. Tá? É o materialismo. O que é o materialismo? É a ideologia da matéria. É a prisão à matéria. É a prisão ao que é material. O que faz a minha comunidade não conseguir liderar movimento?
que faz a minha comunidade não conseguir ser top of mind no mercado? O que faz a minha comunidade não conseguir se diferenciar? O que faz a minha comunidade não conseguir crescer o tanto que gostaria, escalar o tanto que gostaria, ter clareza de como se comunicar com a audiência? O que faz vocês não conseguirem mover multidões? Vocês são materialistas. Esse é o principal problema. A principal causa do problema é uma cultura materialista, que fala pra você olhar só pra número, que fala pra você olhar só pra dinheiro, que fala pra você olhar só pro lead e esquecer do fator humano e do fator transcendental humano que existe na outra pessoa. No fator espírito, no fator alma que existe do outro lado, na outra pessoa. É isso que quando você entende, você começa a se comunicar com ela de um lugar muito mais profundo. E se a gente não olha para o ser humano com essa profundidade, o que acontece? Você não vai conseguir liderar multidões. Porque liderar multidões é um processo muito mais espiritual, é um processo muito mais de autoaperfeiçoamento, é um processo muito mais de clareza sobre a sua mensagem do que qualquer outra coisa. Porque na prática, conversa comigo aqui, entende o negócio? Já existem pessoas esperando por você. Já existem pessoas esperando por você. E você só não lidera essas pessoas só não estão te seguindo porque você não se comunicou com clareza. Então olha só, um exemplo simples aqui. Olha como vocês que estão aqui na live têm dificuldade de saber qual o principal problema que vocês resolvem. Pouca gente respondeu. Uma porrada de gente na live e pouca gente respondeu. Responde. Qual é o principal problema que você resolve? Qual o principal problema que você resolve? Sem ter clareza do principal problema que você resolve, você não vai descobrir o inimigo. Você não vai descobrir o inimigo. E você não vai descobrir o inimigo por um motivo muito simples. Você nem o problema está comunicando direito. Aí você quer criar movimento. Sendo que você não tem clareza de eu resolvo isso aqui. Que é um exemplo, a Volvo, marca de carros. A Volvo nunca disse que ela seria a marca de carros com carros mais rápidos. A Volvo nunca disse que ela seria a marca de carros com carros mais fortes, com carros mais poderosos, com carros mais bonitos. A Volvo é claramente a marca. A Volvo é claramente a marca que tem os carros mais seguros, ou seja, que resolve um problema de segurança. Qual que é o principal problema que a Volvo resolve? A segurança no trânsito. A segurança ao dirigir. É isso que a Volvo resolve. Percebe? A Volvo resolve um problema de segurança. Não é um problema de velocidade. Então lá nas energias do inconsciente coletivo, né, liberdade social, ordem e ego, o que é a Volvo? A Volvo é ordem. Ela está falando segurança. Somos a marca dos carros mais seguros do mundo. Porque ela tem clareza de qual problema ela resolve. Então ela consegue culpar as outras marcas de carro, por exemplo, por fazerem carros rápidos demais, mas que acabam matando pessoas no trânsito. Quantas mortes no trânsito vão precisar acontecer? Nós lutamos pelo fim dos acidentes de trânsito, pela diminuição dos acidentes de trânsito. Quantas famílias são destruídas por carros muito rápidos, muito bonitos, com motores muito lindos, mas que na prática não são seguros. Olha como a narrativa fica fácil. Olha como a narrativa fica fácil. Olha como eu posso colocar uma indústria inteira de automobilismo, uma indústria inteira de carros como inimigo ameaçador, né? Eu posso colocar uma indústria como inimigo ameaçador simplesmente porque o meu posicionamento é ter os carros mais seguros. Vocês têm que começar a entender isso aqui. Cadê quem não respondeu ainda? Eu não vi. Eu não vi um monte de resposta aqui. Qual principal problema você resolve? Escreve aqui na live. Qual principal problema você, seu negócio, resolve? Tá certo? Essa é a primeira clareza. Essa é a primeira coisa que você tem que ter muito claro na cabeça toda vez que você for se comunicar, toda vez que você for se posicionar, toda vez que você for criar uma campanha de marketing. Senão você não vai vender, senão você não vai escalar, você não vai liderar. Tá certo? Essa é a coisa. Então, quando eu tenho agora clareza de qual problema eu resolvo, sei exatamente o que eu tô destruindo, que qualquer coisa que eu preciso resolver nessa galera, agora eu preciso ter um impacto disso. Qual é o impacto desse problema?
que isso impacta nessa pessoa. Muitos de vocês estão respondendo aqui como a pessoa se sente, não o problema que ela tem. O problema que ela tem é o problema que ela tem. Meu problema é eu não consigo ter dinheiro. Meu problema é eu não consigo emagrecer. Meu problema é eu estou gordo. Meu problema é eu não estou saudável. Meu problema é eu estou ansioso. Meu problema é eu procrastino. Meu problema é meu engajamento é baixo. Meu problema é esse. Esse é o problema. Tá certo? Eu tenho um problema a ser resolvido. Algo que está me limitando de chegar onde eu quero. Isso é um problema. O impacto do problema é como o cliente se sente em relação a isso. Como a sua comunidade se sente em relação ao problema. Como esse problema impacta na pessoa. Então, por exemplo, meu problema é que eu não sei emagrecer, que eu tô gordo. Eu tô gordo. Pô, tô gordo. Beleza, meu problema é que eu tô gordo. O que isso impacta em mim? Eu vou ter menos disposição. Eu vou ter uma respiração prejudicada. Eu vou ter um sono prejudicado. Tá certo? Isso é o problema. Isso é o impacto do problema. É a segunda pergunta. É o impacto. Isso impacta na pessoa ter menos saúde, na pessoa ser menos feliz, na pessoa se sentir pesada. Legal? Qual que é o próximo passo disso aí? O próximo passo disso aí é a consequência disso na vida dela. Então, ela se sente assim. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é, peraí. Agora eu não consigo arrumar um emprego melhor. Eu não consigo prosperar financeiramente porque eu não consigo ter produtividade. Eu não consigo atrair um parceiro, uma parceira sexual que eu desejo. Afinal, eu não tô dentro do padrão estético aceitável. Eu não tô dentro do padrão estético, né, saudável. Eu não passo muita credibilidade. Porque a pessoa muito gorda não passa muita credibilidade. As pessoas acham que eu não sei cuidar de mim. Elas não confiam muito em mim. Isso é a consequência. Né? Então vamos lá. O que é problema? Problema é o problema que a pessoa tem. Qual doença que ela tá? Qual a gripe dessa pessoa? Qual a gripe da sua audiência? Qual a doença da sua audiência? Tem uma doença. A doença da minha audiência, a doença do meu conteúdo é essa aqui. Legal. Impacto é o impacto interno. Consequência é a consequência externa. Então, o impacto é como a pessoa se sente. Consequência é o que isso desencadeia na vida dela. O que ela se sentir assim desencadeia na vida dela. E aí, como é que eu vou apontar o inimigo ameaçador? É muito simples. O inimigo ameaçador, ele é o culpado pelo problema, pelo impacto e pelas consequências. Então, se a minha audiência não consegue produzir mais, não consegue prosperar financeiramente, não consegue crescer dentro do trabalho porque tá gorda, porque a minha audiência tá gorda, né? Tá se sentindo mal de saúde, porque tá muito acima do peso, qual é meu inimigo comum? Peraí, vou entender. Se a minha audiência tá acima do peso, é porque eles estão comendo mal? É porque eles estão comendo mal, é porque eles estão comendo muito industrializado. Então eles comem comida industrializada o dia inteiro, abrem pacote em vez de descascar fruta, abre pacote pra caramba, come um monte de coisa cheia de coisa de indústria, né? Quando fica doentinho, toma remédio da indústria farmacêutica pra caramba pra dentro. E no final, se sente mal, e mesmo que treine, e mesmo que beba água, e mesmo que se esforce, não consegue emagrecer. Então essa pessoa, mesmo que ela treine, mesmo que ela beba água, mesmo que ela se esforce, ela não consegue emagrecer. A culpa é de quem? A culpa é da indústria alimentícia. Você não consegue emagrecer porque a indústria alimentícia enche a tua comida de coisa artificial, enche a tua comida de veneno, enche a tua comida de conservante, enche a tua comida de açúcar, de gordura, de coisa pra te viciar. Enquanto você descascar menos e abrir mais embalagem, você vai continuar com o teu pneu, você vai continuar sem conseguir produzir. Opa, que legal. Então eu consegui culpar alguém externamente por esse problema. Eu consegui culpar alguém externamente. Eu consegui dizer, a culpa de você estar gordo, a culpa de você estar acima do peso não é sua. A culpa de você estar acima do peso é da indústria alimentícia. Então vamos combater a indústria alimentícia? Vamos combater a indústria alimentícia. Como? Vem agora para a semana da dieta natural. Vem agora pra semana do 15 minutos de treino por dia. Vem aqui, entendeu? Pô, é simples, cara. Não é difícil entender.
Se eu tenho clareza do problema, clareza do impacto, clareza das consequências, eu consigo bolar uma promessa. Só que a narrativa fica muito mais forte se eu tiver alguém para culpar. Porque eu digo, a culpa disso é da indústria alimentícia. Então, você quer emagrecer rápido? Você tem que parar de dar dinheiro para a indústria alimentícia. Você tem que buscar opções de alimentação mais naturais. Tem até um grande ideal. Desembale menos, descasque mais. Dá num boné. Se dá num boné, o grande ideal tá bom. Né? A gente falou isso na imersão. A gente tava brincando. Toda vez que na imersão presencial, né, no Elysium, eu faço o movimento de cada um dos empresários imersos junto com eles. Né? Eu faço. A gente cria junto. E aí lá, a gente até criou um bordão pra isso, que é dar num boné. Como é que é o dar num boné? Dar num boné é assim, ó, a pessoa falava o grande ideal dela, falava, dá num boné. Dá num boné. Se dá num boné, deu certo. Se não deu num boné, é porque não deu certo. Se dá num boné, tá tudo bem. Deu num boné. Entendeu? Dá num boné, fica bonito num boné. Né? Então, por exemplo, se eu disser desembale menos, descasque mais, porra, dá num boné, fica legal pra caramba, criar uma puta narrativa em volta disso, contar uma puta história, só lutando contra as dores, só lutando contra a manipulação alimentícia da indústria. Né? Pô, beleza, eu tenho aqui a narrativa pronta praticamente, eu tenho o movimento pronto praticamente. Só de eu ter clareza de definir o inimigo. Tá certo? Então vamos lá, qual a dificuldade de vocês em definir o inimigo? Clareza do problema, primeiro é isso. Volto a dizer, quem não escreveu, escreva aqui. Qual é o problema que você resolve? Qual o principal problema que você resolve? O que as pessoas têm que você precisa tirar delas? Qual doença que elas têm que você cura? Isso é a primeira coisa, tá? Sem saber o que você cura, você não sabe qual remédio dá. Tá certo? É igual você chegar lá no... Aí fica todo mundo médico do SUS. Fica todo mundo clínico geral mal formado. Né? Todo mundo na internet é clínico geral mal formado. É por isso que vocês não se diferenciam. Porque todo mundo é clínico geral mal formado. Como assim clínico geral mal formado, Davi? A pessoa chega lá, você fala assim, ó, dipirona, benzetacil, clonazepam não, é aquela porra lá, anti-inflamatória, não sei o nome de remédio. Mas é... dipirona, benzetacil, entendeu? Dipirona, benzetacil. As pessoas chegam de dipirona, benzetacil. É o médico clínico geral mal formado. Você chega lá com qualquer coisa, o cara nem te examina. Dipirona, benzetacil. É você dando solução genérica para problema genérico, com posicionamento genérico, não consegue escalar, não consegue diferenciar. Paracetamol, isso aí mesmo. É dipirona, benzetacil, paracetamol. Tchau. E você é um clínico geral digital. Escreve assim, ó, não seja um clínico geral digital. Nada contra os clínicos gerais, mas vocês sabem o que acontece nos hospitais. Vocês sabem o que acontece. Vocês sabem o que acontece na saúde tradicional. Você vai lá se tratar com um clínico geral, o cara fala assim, ó, tá com dor, dipirona, infecção, paracetamol, muito forte, benzetacil, tchau. É você dando solução genérica na internet, dando diquinha genérica, sem ter uma clareza profunda de que dores o seu cliente realmente sente. De que problemas as pessoas que você ajuda realmente têm. É isso que te diferencia da massa. É isso que te diferencia da concorrência. Porque afinal, tendo clareza disso, eu posso culpar um elemento exterior por esse problema. Eu posso dizer, você tá com infecção? Tá com infecção por quê? Tá com infecção porque a indústria alimentícia enche a tua comida de gordura, enche a tua comida de conservante e o teu corpo não foi feito para comer isso, filho de Deus. Teu corpo não foi feito para comer isso. Teu corpo não foi feito para comer Cheetos, para comer McDonald's. Então vamos lutar contra a indústria alimentícia. Percebe? Essa é a lógica do inimigo. Essa é a lógica da construção do inimigo. Tá fazendo sentido sim ou não? Tá fazendo sentido ou não? Matheus Fonseca, eu acho, deve ser, né? Eu já respondi isso aqui várias vezes. O inimigo é sempre externo. Interno é o impacto. Presta atenção, galera. Presta atenção. Respira fundo e presta atenção. Não adianta eu explicar isso aqui 10 mil vezes e vocês não entenderem. Presta atenção. Olha só. A gente tem um problema, que é o que a pessoa sente. É o que a pessoa tem. Qual que é a doença dela? Tá certo? A doença que você cura. Problema é a doença que você cura. O que é impacto? É o que essa doença causa na pessoa. Então, por exemplo, problema, tô gripado.
impacto, dor de garganta, nariz entupido, febre, falta de disposição, sinto muito frio, dou umas tremidas. Isso é o impacto. O que é a consequência? Não consigo ir trabalhar. Não consigo produzir o tanto que gostaria. Vou precisar ficar trancado em casa. Ou vou precisar procurar um hospital, se tiver muito grave. Isso é consequência. Agora, por que eu tô gripado? Eu tô gripado porque eu baixei minha imunidade. E eu baixei minha imunidade porque eu tô comendo mal. Aí volta, a gente pode botar o mesmo inimigo, a indústria alimentícia. Ou eu tô gripado porque a indústria farmacêutica, com seus remédios, me dá um negócio que cura de um lado e estraga do outro. Aí como é que eu vou ficar, como é que eu vou ficar saudável? Eu tô gripado porque a saúde do Brasil, ela é muito mais cuidar depois que deu merda do que prever pra não dar merda. Opa, olha como é que eu já tenho uma narrativa de lançamento pronta. Olha como é que eu já tenho uma construção de posicionamento pronta. Simplesmente por definir essas 4 perguntas com clareza. Qual problema eu curo? Qual o impacto disso na audiência? Qual a causa desse impacto que acontece? Quais as consequências disso acontecer na vida do cara e quem é o culpado? Quem é o culpado por isso aí? Que elemento externo é culpado pelas dores da minha comunidade? Façam um exercício junto comigo. Vou fazer as 4 perguntas e vocês respondem, tá? Fazer as 4 perguntas e vocês respondem. Eu tô fazendo com vocês aqui o que eu faço em mentoria individual. O que eu faço em imersão presencial. É isso que eu tô fazendo aqui. Então coloca aí, ó. Escreve assim, ó. Qual é a principal doença que você cura? O principal problema que você resolve? Bota em uma palavra. Tenta resumir em uma palavra. Escreve aí. Qual o principal problema você resolve? Depois, escreve aí. Qual o impacto desse problema na pessoa, na audiência. Ou seja, como essa pessoa se sente. Como essa pessoa se sente em relação a isso. Consequências. O que ela se sentir assim desencadeia na vida dela. O que ela se sentir assim desencadeia na vida dela. Depois, quem é o culpado externo por isso? Quem é o culpado externo por isso? Aí tu definiu. Definiu o culpado externo, definiu o inimigo da narrativa. Definiu o inimigo do movimento. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Agora eu vou soltar uma coisa aqui que vai doer no coração de algum de vocês, mas é pelo bem de vocês, tá? Olha só. Sabe por que muitos de vocês têm dificuldade de definir isso aqui? Muitos de vocês têm dificuldade de definir isso aqui porque vocês estão produzindo conteúdo com a ferida aberta, sangrando, soltando pus. É por isso que vocês têm dificuldade de resolver esse problema. Eu tenho que dar essa bronca aqui em você. Vocês estão tentando curar uma doença dos outros que vocês têm dentro de vocês. Aí o que acontece quando você tenta curar a doença de alguém e você está doente? Você deixa a pessoa má doente ainda. E é por isso que não prospera, é por isso que não cresce. Eu tô vendo vocês respondendo e tá dando pra ver. Vocês não precisam me contar. Eu vejo na cara de vocês, dá pra ver. É você querendo ensinar a nego a ganhar dinheiro sem ter dinheiro. É você querendo ensinar a nego a ser saudável sem ser saudável. Cadê a liderança? Cadê o exemplo? É por isso que é difícil pra vocês definir inimigo comum. É porque nem exemplo da cura vocês são. Vocês vivem numa demagogia de que, porra, pelo amor de Deus, de que eu preciso resolver grandes problemas que eu nem sei resolver. Qual problema você sabe resolver? Qual problema você sabe resolver? No que de fato você é realmente bom? Então, porrada de bom profissional, de puta empresário aqui, perdido na demagogia, perdido na, ai meu Deus, não sei o problema que eu resolvo, porque eu queria ajudar as pessoas a resolver. Cara, o que você é realmente bom? O que você realmente domina? O que é aquilo que você se destaca? Que você é realmente melhor do que as outras pessoas? Que você é exemplo de excelência? É naquilo que você é exemplo de excelência que você cura as pessoas. Entende? Você tem 2 formas de liderar as pessoas, de acender dentro de você a chama
de ser líder de movimento. Duas coisas. Ou você vai ser líder de movimento pela virtude ou pela sombra. Ou é pela virtude, pela luz, ou é pela sombra. Pela luz é assim, ó, eu vislumbrei uma causa, eu atingi essa causa, eu vivi essa causa, eu estudei essa causa, eu me aprofundei nisso aqui, eu acredito profundamente nisso. E por isso eu quero levar a gente para essa luz. Pela sombra, como é que é? É assim, ó, eu sinto essa sombra. E eu resolvi essa sombra dentro de mim. E tendo essa sombra resolvida dentro de mim, agora eu posso levar outras pessoas a resolverem essa sombra também. Eu posso levar outras pessoas a diminuírem essa sombra também. Percebe? Essa é a coisa. Tua causa, ela sempre vai ter intimidade com as tuas maiores cicatrizes, mas é cicatriz. Não é ferida aberta sangrando com pus. Inflamada. Senão você não vai conseguir liderar. Porque na primeira que o hater vier, porque na primeira que você falar do inimigo comum e ver alguém contrário, um descrente, virando pra você e dizendo assim, olha só, eu discordo disso aí, porque ele que tá certo, você... E você toma as dores pra você. E você toma as dores pra você e você fica afetadinho. É muito bom. Eu começo a falar isso aqui, um monte de gente começa a sair da live. É gente afetada, é gente afetada. Tá entendendo? Então vocês precisam aprender a a primeira coisa que deveria ser óbvio, curar em vocês primeiro antes de querer curar nos outros, pô. Não, curar em vocês antes de querer cuidar dos outros. Senão você vira um médico fumante, pô. Né? Você vira um cara fazendo quimioterapia cuidando dos outros no hospital do câncer. Meu amigo, não dá. Não dá. Você tá mais pela hora da morte do que a tua comunidade. Como é que você vai liderar essa galera? Você tem que ser o elo entre a causa e a comunidade. O líder de movimento, ele é o elo entre a causa e a comunidade. Ele é o meio do caminho. Ele é o cara que une as duas pontas. Tem uma comunidade que quer atingir um objetivo e eu tô mais perto desse objetivo do que vocês. Então vem cá. Então vem comigo. Você tá entendendo? Então assume pra você. Amadurece e assume pra você. A primeira coisa é isso, tá bom? A primeira coisa é isso. Assume pra você. Assume pra você assim, ó. Eu tenho isso aqui curado. Eu tenho isso aqui resolvido. Eu tenho esse problema resolvido. Eu sou muito bom em resolver esse problema. Eu sou muito bom em ajudar as pessoas nisso aqui. Beleza. Eu venho aqui e eu vou até aqui. Posicionamento é um exercício de exclusão. É isso que vocês precisam entender. Que posicionamento é um exercício de exclusão. Exclusão. Eu preciso excluir. Excluir, tirar. O que não é? Antes de definir o que é, a primeira coisa é você definir o que não é. O que não é. O que eu não sou. O que eu tenho que tirar daqui. Que aí você entra num lugar de especificidade, de posicionamento único. As marcas mais poderosas do mundo são aquelas que têm um posicionamento singular. As marcas mais poderosas do mundo, os experts mais poderosos do mercado, são aqueles que têm um posicionamento singular. O que é um posicionamento singular? Um posicionamento singular é ser profundamente algo específico. É dizer, nós da Volvo somos o carro mais seguro. Não somos o carro mais rápido. Não somos o carro que tem todas as funcionalidades. Somos o mais seguro, pois vencemos o problema da segurança. Consegue perceber? Consegue perceber? Então limitem o posicionamento de vocês. Digam exatamente o que vocês são, exatamente o problema que vocês resolvam, exatamente o culpado que existe por esse problema. Senão vocês não vão conseguir definir inimigo, vocês não vão conseguir definir posicionamento. Por um simples motivo de clareza. Tá certo? Por um simples motivo de clareza. Beleza? Dúvidas até aqui? Então como é que eu faço para usar esse inimigo na narrativa? Beleza, Davi? Respondi a causa do problema, que gera as consequências, que gera
o impacto que gera o problema em si, o culpado externo por esse problema, definir, conseguir definir, legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele na narrativa. Eu vou colocar ele na história. E ele vai aparecer na narrativa do meu movimento, ele vai aparecer na história que o meu posicionamento conta, sempre como esse culpado externo. Sempre como esse culpado externo. Então, quando é que eu uso o inimigo? Eu uso o inimigo toda vez que eu quiser justificar as dores da comunidade. Eu uso o inimigo toda vez que eu quiser justificar as dores da comunidade. Então, por exemplo, você tem esse problema, esse impacto, essa consequência por culpa dessa coisa. Você tem esse problema, esse impacto, essa consequência por culpa dessa coisa. Aí você tira o peso das costas da comunidade. Você tira o peso das costas de quem você lidera e você leva o peso para um inimigo que agora vai ser combatido. E como a ira, ela funciona mais rápido do que o amor para mover as pessoas, se você coloca um inimigo comum muito forte, o que você vai fazer? Você vai fazer as pessoas se moverem em direção a destruir esse inimigo. Vamos lá, vamos fazer um debriefing rápido aqui. Como é que o Bolsonaro se elegeu em 2018? A narrativa do Bolsonaro em 2018 não foi uma narrativa baseada em sonho. A narrativa que fez o Bolsonaro vencer a eleição foi uma narrativa baseada em inimigo, em ameaça. A maior parte, isso é dado, tá? Isso é dado político. A maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram porque queriam o Bolsonaro. Votaram porque o PT estava fazendo a quantidade de merda que precisava votar no Bolsonaro. A pessoa olhava aquela coisa e pensava, meu Deus do céu, eu preciso destruir o PT. E aí toda a narrativa, toda a história contada, ela era sobre vencer o PT, vencer a corrupção, vencer a velha política, vencer, Era vencer o inimigo, era vencer a esquerda. Percebe? Toda a história da eleição foi contada assim. Foi contada baseado em a gente vai destruir essa galera que é contrária a gente. E o líder Bolsonaro, no caso o líder daquele movimento, ele foi ganhando força não pelo seu carisma, não pela sua capacidade de falar de sonho, mas pela sua capacidade de ficar puto com o inimigo. A maior parte dos vídeos virais do Bolsonaro era, porra, ele tem que se fuder, acabou, porra, tá ok, porra, ele tem que ir pra porra, tem que pariu, porra. Por quê? Porque aquilo gerava ira na comunidade. Aquilo fazia o cliente ideal do Bolsonaro, o cliente ideal, a comunidade do cara, olhar e falar, pô, ele tá dizendo o que eu queria dizer mesmo. É isso aí, pô, tem que ter arma pra caramba, tem que lutar contra, tem que acabar com o PT. Pô, então, perfeito. Funcionou. Tocou as pessoas. Foi isso que fez, funcionar. Se não fosse uma narrativa de inimigo muito clara, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Não tinha sido eleito. Tá certo? Na segunda, beleza, as pessoas já tinham uma admiração, as pessoas já tinham visto, e tinham tido tempo pra gerar uma idolatria. Mas antes, cara, era puro inimigo comum, era pura luta contra um inimigo maior. Tá certo? Antes era pura luta contra um inimigo maior, pura luta. Entendeu? Então, uma coisa que vocês têm que entender é, em todo movimento o inimigo tá presente. Em todo movimento. Mesmo que o tom da narrativa seja um tom falando um pouco mais de amor, seja um tom falando um pouco mais de sonho, o inimigo vai estar presente, ele vai servir como esse contra-argumento, como esse movimento contrário ao que a gente está construindo. A gente está indo para lá, mas tem uma galera que quer ir para cá. Essa é a coisa. Percebe? Minha gente, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? Alguém escreveu que ficou mudo, mas acho que tá todo mundo me ouvindo bem. Edu. Acho que tá todo mundo me ouvindo bem. Como é que tá o áudio aí? De boa, né? Perfeito. Vamos continuar. Vocês estão entendendo sim ou não? Escreve assim, ó. Entendi, Davi. Escreve assim, ó. Entendi, Davi. Se você entendeu. Se você não entendeu, você escreve não entendi. Escreve, ó. Entendi ou não entendi. Seja claro comigo. Isso aqui é pra você sair daqui entendendo. Não é pra você sair daqui com ideia abstrata da coisa. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não?
É assim que se constrói inimigo. É assim que se constrói inimigo. Você constrói inimigo fazendo essas 4 perguntas. Primeira pergunta, qual problema eu resolvo? Segunda pergunta, qual que é o impacto? Então, primeira, qual que é o problema que eu resolvo? Segunda, qual o impacto disso na comunidade? Terceiro, quais as consequências disso na vida dessa comunidade? Impacto, como ela se sente. Consequências, o que isso gera na vida dela. Inimigo externo, ele vai ser a 4ª pergunta. A culpa é de quem? Por a pessoa ter esse problema, esse impacto, essa causa e essas consequências. Qual é o culpado? A gente tem aqui claramente, por exemplo, no nosso material, olha só. No nosso material oficial da nossa imersão, a gente tem aqui, ó. Problema, causa, impacto, consequências. Tá vendo aqui? Problema, causa, impacto, consequências. E aí quando eu defino problema, causa, impacto, consequências, eu tenho o meu antagonista, né? Eu chego ao meu antagonista, ele é a interseção entre essas 4 coisas, tá certo? Isso aqui tem uma ferramenta, né? Nosso evento presencial, na Elysium, tem uma ferramenta para você fazer isso. Davi, como é que eu faço para estar com você no evento presencial? Escreve presencial aqui, tá bom? Aí você vai estar com a gente, vai receber um desse aqui, vai ter todas as ferramentas de construção de movimento, tá certo? Então, minha gente, pra onde eu preciso que vocês comecem a olhar, né? Vocês conseguem perceber, escreve assim ou não, você consegue perceber que a maior parte da dificuldade de vocês de se posicionar, a maior parte da dificuldade de vocês de liderar o movimento, a maior parte da dificuldade de vocês de ser um líder digital, de estourar a boca do balão a nível de arrastar multidões, de levar teu conteúdo para mais gente, de escalar sua mensagem, é falta de clareza? Você consegue perceber isso ou não? Assume aí a falta de clareza. Falta de clareza. É que, ou você quer abraçar o mundo, resolver todos os problemas do mundo, ou você nem curado do teu problema tá. Sacou? Então a coisa é clarear de onde eu vim, para onde eu tô indo, o que exatamente eu resolvo, no que exatamente eu sou bom, quem exatamente eu sou. Senão você vai ficar igual um boneco de posto, criando uma personalidade falsa na internet, criando uma máscara, copiando alguém que você achou bonitinho, ser a menor personalidade, justamente porque você não tem a clareza de quem você é, de quem é a sua comunidade, de quais são as dores dessa comunidade, de quem é culpado por essas dores da comunidade e de como é que eu posso fazer para resolver isso aí, de como é que eu posso contar essa história para essas pessoas, para elas virem atrás de mim. Perfeito, Gabriela? Por isso que filme e novela faz sucesso, sempre tem um vilão, se existe só um mocinho, ninguém assistia. É porque não existe vida sem problema, minha gente. Não existe vida sem problema, não existe vida sem treta. Você precisa de treta para dar tesão na vida. A gente precisa ter algo para combater, tá certo? A gente tem que ter algo para combater, é isso que deixa a jornada gostosa. É ter algo para lutar contra. É ter algo para lutar contra. De preferência lutar contra junto, enquanto com unidade. Aí que nasce o princípio da construção de movimento. Movimento é o quê? É um grande ideal, um inimigo ameaçador, uma comunidade, um líder. Você tem uma causa a ser perseguida, um inimigo a ser combatido, um líder que é quem representa a causa e luta contra, né, o inimigo e leva essa comunidade pro grande ideal. Cara, é simples, você tem que se posicionar assim. Parem de dar voltas, sacou? Parem de dar voltas. Parem de dar voltas. Eu vou ter que repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem. Mas eu vou vir aqui todo dia com toda a mão do mundo nessa live para falar com vocês. Parem de dar voltas. É mais simples do que parece. É muito mais simples do que parece. Não há teatro sem conflito. Perfeito. Perfeito. E aí, paizão? Tá bem? Não há teatro sem conflito. Não tem história sem clímax. Mas vocês entenderam isso ou não?
Sacou? Você precisa olhar pra isso. Você precisa definir claramente, ó, meu inimigo é esse aqui. Eu luto contra isso aqui. Davi, eu nem sei contra que eu luto. Cara, então, peraí. Faz um exercício simples de autoconhecimento, de auto-reflexão e pensa, o que caralhos eu repudio nesse mundo? O que eu não acredito? No que eu não quero? O que eu não gosto? Em que eu não acredito? Quais são as coisas que eu repudio no mundo? Que eu sou contra? Que vão contra os meus valores, que vão contra os meus princípios, que vão contra aquilo que eu quero para a humanidade. Que coisas são essas? Que vão contra aquilo que eu quero para a humanidade. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Faz o exercício de autorreflexão. Olha pra dentro, não é fora. Né? Eu tava olhando ontem os depoimentos da imersão presencial do Elysium e a quantidade de gente que deu o mesmo depoimento, assim, cara, o maior ensinamento que a gente teve foi entender que movimento é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Eu entendo quem eu sou, entendo quem é o meu público e uno as duas coisas. Procuro a interseção entre a minha história e quem é o público e o que o público quer. Outro grande problema de vocês para definir isso aqui é que vocês olham muito só pro público. Só que eu vou ser sincero com vocês, minha gente, o público vai querer o que você quiser que eles queiram, cara. Entendeu? Desejo é moldável. História individual, não. Tua história é tua história. Então, é um caminho mais difícil? É óbvio que é um caminho mais difícil. Você tem que olhar pra dentro, cacete. Eu podia ser muito mais guruzinho do branding aqui, virar pra você e dizer assim, não, olha quem é o seu público, vê o que eles querem, se posiciona como eles querem lá e faz dinheiro. Só que aí, cara, você vai criar uma doencinha da cabeça, você não vai arrastar multidões. Você não vai ser líder de movimento. Se você só olhar o que o público quer e fizer o que o público quer. Porque, primeiro, você tem a mínima autenticidade. E dois, você tá criando um personagem, você vai arrumar um distúrbio. Você vai arrumar uma depressão, você vai arrumar um problema para resolver dentro de você. Porque você vai estar trabalhando, vivendo e defendendo uma coisa que você não é. Você vai estar fazendo negócio, levantando todos os dias para trabalhar por uma coisa que você não acredita. Então não adianta de porra nenhuma. Ah, Davi, mas eu vou encher o meu bolso de dinheiro. Ok, a hora que você encher o bolso de dinheiro a gente conversa, tá bom? A hora que você encher o bolso de dinheiro, vai se encher mesmo. Faz isso. Faz negócio a tua vida inteira sem causa. Faz negócio a sua vida inteira sem batalha maior. Sem motivo nenhum. Só por dinheiro. Só porque alguém falou pra você fazer. Faz isso. Pesquisa o que o público quer. Vende o que o público quer. Sem ter nada a ver com a tua história. Fica lá. Anos. Fica multimilionário. E volta pra conversar comigo. Vamos ver se tu vai estar feliz. Tá bom? Vamos ver se tu vai estar feliz. Pô, claro que eu vou estar feliz, Davi. Eu vou estar comprando tudo o que eu quiser. Ok. E quando você já tiver comprado tudo que você quiser? E não tiver mais espaço para botar tanta matéria. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ah, eu vou investir o dinheiro e vou ter liberdade. Vou viajar o mundo todo. Viaje o mundo todo. Você tem dinheiro infinito para isso mesmo. E aí? E quando a qualquer momento você puder ir para o lugar que você quiser sem olhar o preço da passagem? Aí eu vou comer nos melhores restaurantes do mundo. Isso, coma até vomitar. Até passar mal de tanto comer. Fica gordo pra caramba. É isso aí. E aí? E aí? E depois? Que mais? Que mais? Ah, eu vou estar velho, pô. E aí? De que serviu tua vida? Já que no final das contas, ninguém vai lembrar do dinheiro que você tinha.
Ninguém vai lembrar de qual restaurante você comeu. Ninguém vai lembrar dos lugares que você viajou. Você vai morrer, vai virar comida de verme, vai ser esquecido. Ah, que delícia de vida. Puta que pariu. Ah, é o que todo mundo quer. Ah? Do que as pessoas lembram, minha gente? As pessoas lembram do que a gente fez, de quem a gente curou, de que lutas a gente teve, em que a gente acreditava, exemplo do que a gente era e contra que a gente lutou. É só o que as pessoas lembram. É só o que as pessoas lembram. Em que a gente acreditava, exemplo do que a gente era e contra que a gente lutou. Grande ideal, líder, inimigo. É só isso. Só isso que as pessoas lembram. Todo o resto, dá 3 meses já era. Só você ver. Vamos lá, que é um exemplo muito bom, que é pra incomodar mesmo. Vamos lá, um exemplo muito bom, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que você lembra de Jesus Cristo? Em que ele acreditava, exemplo do que ele era, contra que ele lutava, ponto final. Martin Luther King, o que você lembra? Em que ele acreditava, exemplo do que ele era, contra que ele lutava. Tantos outros. Aí, pode falar qualquer grande líder da humanidade. Você só lembra disso. Entendeu? E é por isso que o seu posicionamento ele se torna inesquecível. É isso que torna você único no mercado. É projetar a tua história junto com o que o público quer, junto com as dores que o público tem, formando uma única coisa. Uma única singularidade, uma única interseção entre as coisas. Aí é aí que a coisa estoura. É quando seu inimigo comum, ele é tanto o culpado pelas dores da comunidade, quanto o culpado por aquilo que você repudia no mundo. Porque você é a comunidade, filho de Deus. Você é ou já foi sua comunidade. Então, caralho, entenda. Aquilo que a comunidade sente também é o que você repudia no mundo. E aquilo que é culpado por isso também é culpado pelo que você repudia. Não é difícil entender o inimigo, só fica difícil porque vocês não olham pra dentro. As pessoas acham que o Davi fala sobre movimento, mas na real é que é só uma desculpa pra fazer um trabalho de autoconhecimento. Você não entendeu que movimento é autoconhecimento através do marketing, né? Eu não falo de marketing, galera, eu falo de espiritualidade através do marketing. Porque você quer ferramenta mais espiritual do que um celular onde eu posso abrir um negócio e um monte de gente começa a me ouvir todo dia às 8 e 8 da manhã. De todos os lugares do Brasil, alguns do mundo. Você quer mais pedaço de Deus do que internet? Comunicação onipresente, onipotente, onisciente. O que eu perguntar pra internet, ela sabe. O que eu quiser que ela faça, ela faz. E onde eu quiser chegar com a minha voz, ela chega. E se estiver chegando pouco, eu pago mais que ela chega mais. Ha! Que maravilha! Né? Que coisa estranha, né? Eu pego o dinheiro, eu boto no anúncio e... começa a aparecer pra um monte de gente. Entendi. Hã? Era pra isso ser óbvio pra vocês. Já era a hora disso ser óbvio pra vocês. Já era a hora disso ser óbvio pra vocês. Tá bom? Já era a hora. Faz sentido sim ou não? Muito ou pouco? Se é pouco, escreve pouco. Se é muito, escreve muito. E a gente venham nas lives todos os dias de manhã, às 8 e 8. É esse tipo de papo que a gente tem aqui, todo dia. A gente só vai aprofundar. Isso aqui que eu tô entregando pra vocês é o raso do raso, tá? É o raso do raso do raso do raso do raso do raso. Luiz que tá aí, meu sócio, nem aguenta. Ele olha essa porra e fala, nossa senhora. O Davi fica até com preguiça de explicar.
Vou contar pra vocês uma vulnerabilidade, né? Porque vulnerabilidade vende. Vou contar pra vocês a vulnerabilidade, então. Vocês sabem que minha maior dificuldade é explicar coisa óbvia. É o que eu fico mais puto, pô. Falar, vou ter que ensinar isso, cara. Por que a galera não aprende logo essa porra pra eu poder falar do que realmente interessa? Entendeu? É doideira, pô. É doideira, pô. Tanto que a gente criou isso aqui, não é pra mim, não, tá? Isso aqui é pra vocês. Isso aqui é pra vocês. Esse livro de mais de 100 páginas, tá? Que a gente tem no nosso evento presencial. Inclusive, se você quiser ter acesso a isso aqui, escreve a palavra presencial aqui. Escreve a palavra presencial que você vai ter acesso ao material. Você vai vir com a gente na Imersão Elysium. Próxima turma vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro. São 3 dias comigo para sair com o seu movimento criado. Todos os princípios, todos os pilares do seu movimento construídos. Ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. E você ainda ganha um desse aqui, ó. Para acompanhar junto comigo durante a imersão e para ter acesso a todas as ferramentas de construção de movimento. Tem toda a metodologia aqui, tá? Toda a metodologia aqui. Você escreve assim, ó, presencial e você vem. Nossa imersão, tá? Aí você diz assim, ó, Davi, meu Deus do céu, mas por que tem um livro? Você disse que não é pra você. O livro não é pra mim, o livro é pra vocês. É que eu quero aprofundar, filosofar em cima das coisas. E aí, o livro é só pra eu poder voltar. É só pra eu poder dizer assim, onde é que a gente tá? Tá, eu tô falando sobre isso, tá, gente? Ainda tô falando sobre inimigo. Tudo bem que eu entrei em Sêneca, em Nietzsche, fui na puta que pariu, mas ainda é sobre inimigo comum. Esse é o processo. Esse é o processo. Tá entendendo? Então, na verdade, o que vocês têm que olhar? Pra dentro. Pra dentro de casa. É aquela velha história do árabe. Eu vou ler uma história pra vocês. Espera aí. Eu vou ler uma história pra vocês. Eu vou ler uma pequena anedota árabe pra vocês, tá? Escolhe essa pequena anedota árabe aqui, escuta, né? Escuta essa pequena história. Chama O Tesouro Oculto. Tem até uma ilustração. Escuta aí, presta atenção. Desliga as coisas que estão em volta. Presta atenção que isso aqui vai ajudar muito vocês a definir inimigo, a definir ideal, a definir narrativa, a definir tudo, tá? Olha só. O Tesouro Oculto. Um habitante de Bagdá, que passava por grandes dificuldades depois de dirigir a Deus ardentes orações, sonhou ouvir uma voz que dizia: na cidade do Cairo há um tesouro escondido num certo lugar. Vai até lá e descubra-o. O homem partiu para o Cairo após se pôs a mendigar. Partiu pelo Cairo e se pôs a mendigar pelas ruas. Mas logo foi preso pela milícia que julgava ele ser um ladrão. Foi maltratado e jogado numa masmorra, até que o chefe do presídio veio interrogá-lo. Ele contou-lhe um sonho com tanta sinceridade que o chefe percebeu que não se tratava de um ladrão, mas de um pobre insensato, e disse-lhe: meu amigo, você foi muito estúpido. Por muitas vezes sonhei que havia um tesouro escondido em Bagdá, na rua tal, na casa tal, de um fulano, e nem por isso me pus a caminho de Bagdá. Pois bem, a tal rua era exatamente a dele. A tal fulano era ele próprio. Voltou correndo para sua casa e descobriu que o tesouro sempre estivera ali. Precisou, porém, ir tão longe de si mesmo para saber que a verdadeira riqueza estava tão próxima. Entenderam a história ou não? O cara viajou, invadiu a casa do outro para buscar um tesouro que estava no quintal. O cara fala: puta, eu também sonhei com isso. Mas é que estava no teu quintal. E você não tinha visto. Tá bom? Amanhã, reflitam aí, não vou explicar não. Amanhã, às 8h08 da manhã, novamente estamos aqui. Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Vai ficar salva. Tchau.